E aí, galera, esperando só o Yelton entrar na chamada aqui. Aí, vamos tentar de novo. Vamos lá, esperar o Yelton. E aí, galera, como é que tá todo mundo? Beleza? Vamos ajeitar o pezinho aqui para ficar mais de boa. Ó, o Yelton mandou mensagem aqui, não tá conseguindo entrar. Vamos tentar de novo aqui. Aí, acho que tá indo. Acho que agora foi. Daí, mano, tudo bem? Tudo certo, mano? 100%. Estamos aí. Tran- Show de bola. Tá escutando direitinho? Tranquilo, tô escutando. E você? Tô tranquilo. E aí, rapaziada, esse aqui é o Yoton. Yoton, um grande amigo meu. Yoton, jornalista. Um cara que eu gosto pra caramba. E hoje a gente vai ter uma conversinha aqui. Vamos falar um pouquinho sobre jornalismo, vamos falar um pouquinho filosofia, comportamento. Daí, mano, como é que você tá? Então, pessoal, boa noite para todo mundo que está acompanhando. É um prazer ter aceitado o convite do Rafa para falar um pouquinho da minha história, também falar um pouquinho de jornalismo, comunicação. Tô 100%, cara, trabalhando, seguindo. Fico contente de poder compartilhar isso com as pessoas que estão nos assistindo, para comentar um pouquinho, até de repente, para que as pessoas conheçam um pouco a realidade da profissão, principalmente num ano que foi tão difícil, está sendo tão difícil 2020. Para jornalistas tem sido difícil também trabalhar com tudo isso e muitas pessoas não conhecem esse, vamos dizer, os bastidores. Então é bacana poder estar aqui e bater esse papo contigo, Rafa. Sim, claro. É exatamente sobre isso que eu queria começar falando. É, fala pra mim, como é que surgiu essa vocação de ser jornalista? Era uma coisa que você sempre quis fazer? Então, na verdade é uma loucura, porque desde pequeno eu nunca quis ser jornalista. Eu sempre falava que eu queria ser dentista. Eu cresci falando que queria ser dentista e tem um porquê nisso. Na época, para quem é de lá, você deve ter ouvido falar no dentista que chamava Tio Ivo, que ele é odontopediatra e era o dentista que os meus pais me levavam. E eu achava muito legal aquele mundo em que ele trazia o lúdico para o atendimento. A gente ia Uhum. lá, além de atender, né, de cuidar da boca, da saúde bucal, a gente ganhava brinquedo, nós ganhávamos desenho para levar para casa e pintar, e no outro, na próxima consulta, levar esses desenhos, né, coloridos para que ficassem em exposição no consultório, e aquilo foi me encantando. E até tem, eu conto sempre, meu pai acabou de entrar, tá me assistindo, que uma vez eu briguei com meu pai e com minha mãe, entre aspas, porque eu era criança e eu queria já que eles comprassem a cadeira para atender no meu consultório, né, a cadeira odontológica. Mas aí os anos foram passando e eu fui me identificando com alguns pontos, né? Eu sempre gostei de falar em público, de apresentar eventos. Na época do colégio, eu já comandava cerimoniais, apresentações de teatro, então aquela forma de me comunicar estava comigo. E os meus amigos diziam: Uhum. não, dentista, não tem nada a ver contigo, tu tem que ser jornalista, tu gosta desse mundo, de falar, de se comunicar. E quando eu estava, acho que eu não lembro se era primeiro ou segundo ano, a gente fez um jornalzinho no colégio. Eu estudava no Santa Rosa e esse jornal chamava Uhum. Na Lata. E entre eu tinha outros colegas, eram poucos, éramos 3 ou 4 pessoas,
mas a gente fazia um jornal semanal. Nós fazíamos junto com o laboratório de informática da escola, e naquela época eu já dei os primeiros passos. E aí os meus amigos falavam, você tem que fazer jornalismo, jornalismo, e de fato, quando foi para fazer a escolha, eu me imaginei na realidade da profissão. E me imaginei dentro de um consultório, e me imaginei no jornalismo, que a rotina é sempre diferente. E aí foi onde eu decidi realmente, então, seguir a carreira de jornalismo. Já tem 10 anos que eu estou formado, mas Uhum. eu trabalho com comunicação desde 2007, quando eu comecei a faculdade. E ali eu vi a minha vocação, que era para o jornalismo e algumas áreas mais específicas que eu gostava mais ou menos. Uhum. Mas quando você se imaginou jornalista, você já tinha algum foco? Por exemplo, você imaginava trabalhar na TV ou jornal? Como é que você se imaginava? Então, hoje não é a área que eu trabalho, mas eu trabalhei muitos anos. Eu sempre quis ser jornalista para trabalhar com televisão. Era a área Uhum. que eu me identificava, com reportagem, aquele sonho de correspondência internacional e tudo mais. Mas nunca, é sempre pelo lado da informação. Eu admirava o trabalho da televisão e por gostar de falar em público era onde eu me identificava. Eu tinha certeza que eu não queria trabalhar com mídia impressa. A gente teve na Uhum. faculdade essas disciplinas, mas dentro da comunicação, acho que a única área que eu posso dizer que eu nunca trabalhei é a mídia impressa. Mas eu me identificava muito com televisão. E passei na época, TV BV, hoje Band de Santa Catarina. Passei pela NDTV, que é a afiliada da Rede Record. Passei também, foi onde eu tive a minha grande bagagem, onde eu comecei a aprender a Unisul TV, que é uma emissora local em Tubarão, que tem uma audiência hoje super representativa, né, em Tubarão. Foi lá que eu comecei como estagiário, depois contratado como repórter, e eu disse, não, é televisão que eu quero. Uhum. E quando me formei, consegui um emprego numa TV local de Criciúma, chama TV Litoral Sul. Era também um canal local, e foi ali que realmente eu consegui fazer meu nome. Eu comecei a minha carreira no sul do estado, fortaleci o meu nome como jornalista em Tubarão, em Criciúma, naquela região, que a gente sabe que para o jornalista isso é essencial, né? Fortalecer o nome no sentido de passar credibilidade e passar confiança para as pessoas que você vai fazer um trabalho sério, que é o que a gente jura também no dia da profissão. Então eu comecei querendo televisão, mas já trabalhei em várias áreas da comunicação. Bicho, já faz 10 anos da tua formatura. 10 anos que você estava lá, Rafa. O Rafa não era um moleque ainda, né? Hoje já cresceu tal, mas sempre fomos amigos, e o Rafa Uhum. acompanhou realmente a conquista e a emoção que foi a formatura. Cara, foi muito da hora. Eu lembro que foi uma das formaturas mais legais que eu fui, assim, tava, era muito amigo reunido, cervejada que foi muito legal. E foi legal porque do nosso grupo de amigos, entre eu e o Rafa, e tem aí mais uma penca de pessoas que nem dá para citar todo mundo aqui, mas Uhum. os Henriques, a Paula Locatelli, a Marina Locatelli, o nosso grupo, né, que a gente estava sempre juntos, eu fui o primeiro a me formar de todos Sim. nós, né, por ser o mais velho também no nosso grupo. Então, acho que era uma euforia em todo mundo em ver o primeiro do grupo de amigos passando pela formatura. Realmente foi uma noite, para mim até hoje, uma das noites que eu nunca esqueço. E também fui da comissão de formatura naquela época, né, mais uma vez despertando a vontade de organizar evento, de estar à frente e poder proporcionar aquela festa naquele dia, desde a hora que vocês chegaram nos Uhum. hotéis, na colação, e depois essa questão do baile. Realmente a gente fez uma festa, uma cervejada que é inesquecível. Faz 10 anos, mas eu lembro como se fosse hoje. Nossa, cara, eu também, pra mim, na minha cabeça é muito claro, assim. Eu sinto que eu tô ficando velho por causa disso, sabe? Eu tenho. Parece que as coisas que aconteceram há muito tempo, você lembra claramente de estar acontecendo. Eu me sinto muito velho nesse sentido. Imagina se Ah, você se sente velho, como é que eu não me sinto, né, Rafa? Vocês que sempre pegaram no meu pé, eu toda a turma. é verdade. Mas sabe o que que eu acho curioso? Cara, faz 10 anos que você se formou. E em 2007, eu acho que você começou na faculdade em 2007, né? Isso, eu me formei em 2004 no terceirão, 2005 eu estudei para o vestibular, passei perto, né, eu queria uma universidade pública e tinha uma preocupação dos meus pais em manter, né, esse estudo fora, sempre foi o foco do meu pai e da minha mãe, poder Uhum, pagar estudo para mim e para minhas irmãs. Não deu certo, eu comecei em 2006 na Facvest, hoje Unifavest,
Por várias razões eu não me identifiquei com o curso e surgiu a oportunidade de então ir para Tubarão. E aí em 2007 eu comecei do zero, no primeiro semestre na Unisul, e fui os 4 anos até me formar lá em Tubarão. Uhum. É que isso é uma coisa que eu acho curioso, porque em 2007, isso é uma coisa que eu gosto de estudar, eu gosto de ver evolução e tal. Você sabe, sou aficionado por filosofia e tal. Mas em Sim. 2007 saiu o primeiro iPhone, que literalmente foi o primeiro smartphone, o smartphone como a gente conhece hoje, de não ter a tecla física, de você ter que apertar 3 vezes para sair uma letra e tal. E a partir daquele momento tudo mudou. E foi logo quando você começou a faculdade. Como é que você vê essa evolução? Porque, cara, antes do iPhone, para você, antes do smartphone, antes de ter internet acessível para você ter em todo lugar, para você saber o que estava acontecendo no mundo, você tinha que esperar às 7h30 da noite, 8 horas, para você assistir o jornal e realmente entender o que estava acontecendo. Você entrou bem nesse período de transição na faculdade. Como é que você vê essa mudança daquilo que você aprendeu para como foi feito jornalismo agora? Cara, isso é uma loucura, porque realmente eu acompanhei uma transformação na comunicação e no modo de fazer comunicação. Uhum, Quando eu comecei a fazer jornalismo, e até pouco depois de eu me formar, porque levou muito tempo não, mas houve aí uma lacuna até que todo mundo tivesse acesso ao smartphone, né, aquela tecnologia, mas eu sou do tempo em que jornalista ia para a rua com bloquinho e caneta na mão. Então, aham, por mais que eu trabalhasse em televisão, eu saía para as ruas para fazer minhas reportagens, anotava o nome dos entrevistados, anotava um resumo da notícia para você conseguir depois escrever o texto quando voltasse para a redação. E aos poucos a gente foi vendo a tecnologia tomando conta, né? A rede social, ela era antes única e exclusivamente para você mostrar os teus bons momentos, compartilhar com os teus uhum, amigos, e com o tempo a tecnologia foi evoluindo e foi se dando uma importância a algo que hoje é essencial, que é o marketing digital, né? As empresas precisam estar na internet, a velocidade da informação ficou muito mais rápida, como você falou antes, era só no jornal à noite, hoje você tem a informação na palma da mão, você pode uhum. pesquisar sites de notícia, recebe nos grupos de WhatsApp, então para nós jornalistas facilitou muito. Hoje a gente não vai para a rua com bloco e caneta, a gente vai com celular e anota no bloco de notas no celular. Então teve toda essa transformação que agilizou muito o processo. Eu sou da época que eu ia fazer minhas reportagens de televisão, eu levava para a rua a fita para gravar. Não sou tão velho porque eu Cara, peguei que apenas a louco. fitinha pequena, de mini DV, né? Era uma fitinha pequena. Mas trabalhava, tinha que ir para a rua, pegava a fita, gravava, voltava para a redação, tinha que capturar em tempo real todo o material que você tinha feito. Então, às vezes, a gente chama no deadline, né? Que é o horário limite para entregar o material. O Uhum, jornal era o meio-dia, o meu horário limite era 11h55, e às vezes a gente chegava na redação 11h10 da manhã com 30 minutos de material para capturar. E tu tinha que esperar capturar todo aquele material em tempo real, os 30 minutos, fazer o texto, gravar os offs, né? E encaixar com as entrevistas tudo num tempo. E hoje não, hoje é um cartão de memória, você descarrega todos os arquivos, né? O acesso, como eu falei, na palma da mão. Só que com isso vem o lado negativo para o jornalista, que é a questão das fake news. isso. E eu não gosto nem de chamar de fake news, porque eu tenho uma teoria que se é fake, não é news, né? É apenas fake, não é notícia. Mas vem toda essa preocupação. As pessoas não. É, elas deveriam ter o hábito de, antes de compartilhar, ter certeza que aquilo que elas estão transmitindo é verdade, né? Confie em pessoas que trabalham com isso. Jornalismo é coisa séria. Existe a imparcialidade, existe o cuidado de ouvir os dois lados. Então é preciso que tenha esse controle de filtrar para que você não compartilhe mentiras, porque as mentiras elas trazem prejuízos não para minha profissão também, mas trazem prejuízos para a sociedade como um todo. Então eu vejo que evoluiu, e que bom que evoluiu, e vai evoluir muito mais. Rafa, é bem legal uma questão que eu falo assim de uma trava tecnológica. Eu acho que é uma coisa que da minha geração para frente, vem a minha, vem a sua, vem hoje a dos meus sobrinhos, isso não vai existir. Vamos pegar aí as pessoas mais velhas, vamos pegar nossos pais como exemplo. Eles hoje são super adeptos à tecnologia, a ter Facebook, a ter Instagram, Sim. mas a gente percebe um certo bloqueio neles em digitar, em compartilhar, em
nós, nós nos adaptamos muito rápido. E o exemplo disso é quando Facebook ou Instagram fazem uma atualização. Diversas vezes a gente tem uma reação, né? Putz, não gostei dessa atualização, estava acostumado do outro jeito, não vou conseguir trabalhar dessa maneira. E em questão de 1 ou 2 dias, tu já entendeu toda a mudança e se adapta. E as pessoas mais velhas Uhum. têm dificuldade para isso, né? Mas é uma coisa que eu acho que da minha geração para frente, não. Eu vejo meus sobrinhos com 5 anos, eles dominam o celular como pessoas da nossa idade não dominam. Mas com isso vem o problema das fake news e é bom que as pessoas entendam que isso prejudica muito e prejudica a sociedade, na verdade. É nesse ponto que eu queria chegar também, você deu um gancho legal. Porque pelo que eu acompanho das redes sociais, isso vai, especialmente Facebook, é o que eu vejo mais, que pega mais. Twitter também tem isso, mas o Facebook para mim acontece muito. A mídia, no geral, parece que caiu meio em descrédito com muitas pessoas, porque eu vejo que o pessoal foca muito no jornalismo opinativo. Eles não vão muito no jornalismo que traz os fatos, né? Rafa, Como é que você... Oi? Rafa, Tá meio para ruim a você, conexão? Márcio. Voltou? Eu vou precisar que você repita, porque cortou no a mídia caiu em descrédito. Isso. O que eu queria dizer é que a mídia parece que caiu meio em descrédito, porque a população migrou muito para aquele jornalismo opinativo, e não mais aquele jornalismo que traz os fatos, né? Como é que você vê isso, quando você está fazendo o teu trabalho? Como é que você faz assim para tentar competir com esse tipo de informação, tentar acabar com essa desinformação que às vezes traz pelo fato de ter muita gente trazendo informação e nem todas as pessoas que estão trazendo a informação têm boas intenções? Joton? De tentar realmente, quando acorda todos os dias, ter a certeza de que está sendo transmitida a verdade. Então a gente busca ouvir, vamos usar a expressão, os dois lados da mesma moeda, né? E trazer isso para as pessoas de uma forma responsável e, acima de tudo, de uma forma que tenha um embasamento, não no falar. A rede social hoje a gente brinca que todo mundo é jornalista, né? Que qualquer um pode falar o que quiser, só que as pessoas têm que ter a noção justamente disso, que é a opinião. E nós temos que respeitar a opinião, assim como todo cidadão tem que respeitar a opinião de A, de B ou de C, só que a informação, ela tem os dois lados, e para que ela seja transmitida da forma correta, é preciso esses dois lados, ou três, ou quatro. Então essa é a minha luta diária, é quando eu acordo e hoje vou para o meu emprego, dirigindo conteúdo da Rádio Clube aqui em Lages, passar para os meus colaboradores, para os meus repórteres, a importância e o peso que tem uma informação, principalmente num veículo de comunicação como a Rádio Clube, que é referência. Então, as pessoas buscam além da informação ali, as pessoas buscam nos ouvir para que elas possam formar a sua opinião, para que elas possam entender o que está acontecendo. E nós não podemos influenciar tendendo para um lado ou para o outro. O nosso papel é mostrar o fato e deixar com que as próprias pessoas tirem as suas conclusões. E quem trabalha com comunicação, quem é jornalista, estudou e se preparou para isso, e sabe como fazer essa apuração. Não é simplesmente quando a gente lê nas páginas de um jornal, páginas de um portal de notícias, ou seja na televisão, no rádio, teve muita pesquisa e muito trabalho por aquilo. É algo que me fascina também no jornalismo. Hoje não existe você não saber no jornalismo. Pandemia é algo novo.
E a pandemia é algo novo para os cientistas que estão lá desenvolvendo as vacinas, para os médicos que fazem os atendimentos, é novo para nós também, que precisamos entender com esses especialistas, com esses técnicos da área da saúde, como está a questão das pesquisas, a evolução, para que a gente possa, de fato, transmitir isso também, como Uhum. está acontecendo no mundo, né? O que está vindo de É novo. até uma Então, pena, para né? nós também é um desafio Você, entender a doença porque para por poder tudo passar isso que essa você verdade. falou, assim, E a gente de, pô, aposta é no quê? bastante Aposta no trabalho, trabalho, na é bastante confiança, na apuração, credibilidade que a gente tem é, no respeito que as pessoas sabem que quando elas nos escutam, a gente está falando algo que foi bem apurado, que foi bem levantado as informações. pode repetir, Otton, você travou um pouquinho aqui para mim, Otton. Tudo bem? Rafa, Aí, voltou? voltou, tranquilo. Tu conseguiu Aí, ouvir minha tá. última resposta? Eu cortou quando você estava falando do Paulinho que ele tinha entrado na live. Não, ali eu estava concluindo mesmo, né? Que essa questão de que as pessoas têm que entender que sim, que as redes sociais são uma ferramenta de informação, mas que os jornalistas trabalharam para realmente tentar passar a verdade, tentar passar o que acontece nos fatos, e é o nosso grande desafio. Não existe eu não entendo de determinado assunto. Você não entende, você vai ter que entender, porque você tem uma sociedade inteira que está esperando que você traga a informação correta para formar a sua opinião. Uhum. É, é uma coisa assim, me dá. É um mix de revolta, assim, com um pouco de pena, porque é um trabalho que é feito apuração, é bastante trabalho, pô, ficar no celular o tempo inteiro e é receber mensagem, e daqui a pouco isso é trocado por uma, sabe, aquilo que mais convém à pessoa que está lendo. E isso as redes sociais tomaram isso aí. Até porque é como a gente estava falando, é muita gente que hoje tá com o celular na mão o tempo todo, que quer. E eu vejo assim, isso com os dois lados. O Yoton acho que caiu de novo. Tá escutando? Eu acho que a tua conexão tá Rafa? legal aí, mano. Oi? Minha, cara, pra mim tá normal. Mas agora eu tô aparecendo como normal. Tá tranquilo agora? Pra mim, tô te ouvindo. Perfeito. Tá. É que o que eu vejo muito é que são esses dois lados de você ter acesso o tempo todo, que é muito bom, e você também ter acesso o tempo todo que não é tão bom pelo fato pela quantidade de pessoas que tem a possibilidade de criar informação que não é verdade. Todo mundo hoje tem o celular na mão para escrever o que quiser. Então, não concordo com tal afirmação, não concordo com tal notícia. E sabe o que me indigna mais é o fato de a pessoa não conseguir mais analisar dados, de a pessoa ler um dado e falar assim, eu não concordo. Você falar assim, mas não tem que concordar ou não. Tá escrito, é um fato que aquilo ali aconteceu. E eu vejo que a gente está perdendo muito esse filtro, sabe? Isso é um assunto bem delicado mesmo, porque vamos aqui ser sinceros, as redes sociais às vezes é um mundo chato, porque ninguém mais respeita ninguém, e é isso que indigna. Porque opinião todo mundo tem que respeitar a opinião de qualquer um. Agora, você contestar fatos que foram apurados é realmente algo que não deveria ser feito. Não é porque você não concorda com o que aconteceu que você vai sair disseminando informações falsas.
né? Isso hoje, inclusive, é crime, né? Fake news hoje é crime. Então, eu repito, que é uma batalha diária da profissão. Nós na categoria, temos essa preocupação em fortalecer cada vez mais. E tem algo que poucas pessoas se dão conta, mas de certa forma a gente pode dizer que é o jornalismo e os jornalistas que movem o mundo. Porque é o jornalista que traz a informação da economia, que traz a informação do temporal, que traz a Sim. informação das vacinas, que traz a informação da educação, né? Não são pessoas aleatórias que escrevem e trazem isso tudo para a sociedade. É uma emissora de televisão, de rádio ou um jornal, o que traz credibilidade para ela é realmente falar a verdade. Então, as pessoas não se dão conta do papel do jornalista na sociedade, que por trás de tudo existe um jornalista que, de alguma maneira, está mostrando ou transformando determinado cenário. Sim, é verdade. Eu acho muito que isso tem muita influência, e eu estou falando no jornalismo em geral, como a rede social intoxicou as pessoas no sentido de político, em que qualquer informação que é passado, as pessoas têm intrínseco nelas, vão comentar qualquer coisa que tenha um viés político. Pode postar qualquer coisa, qualquer informação que seja, vai ter um comentário assim, não, mas político tal faz tal coisa, político X tem outra. E vão achar um jeito de rotular a pessoa, ou que tá escrevendo a matéria, ou quem está comentando, né, que tá fazendo parte naquilo ali. Você tinha comentado antes que você fez parte da. Isso é legal, acompanhei isso de você também, que você fez parte da rádio, você trabalhou em rádio, TV, mas você não trabalhou em jornal escrito, né? Isso, não trabalhei. Nunca trabalhei com mídia impressa. Trabalhei com assessoria de imprensa, trabalhei em iniciativa pública e privada, trabalhei hoje trabalho com rádio, já tinha trabalhado, e trabalhei também com televisão. Trabalhei com portal de notícias, mas na mídia impressa nem estágio eu cheguei a fazer, a não ser os jornais da faculdade. Mas você nunca gostou, porque o que não te motivou a não entrar na mídia impressa? Cara, é bem difícil explicar, assim, porque eu não posso dizer que é pela rotina, porque a rotina do jornal impresso é aquela coisa de, tem que trabalhar todo dia até fechar o jornal e nunca tem horário, porque também faço em televisão ou faço em rádio, mas eu amo escrever, gosto de escrever, mas de certa forma que o jornalismo seja uma fórmula para a gente escrever, além de ter um português coerente, de saber as regras de português, mas existe uma fórmula de jornalismo que as pessoas não entendem. Existe uma sequência de organizar um texto, existe uma sequência de preparar uma matéria. A gente tem que ter, na profissão, nós temos algo que chama lead, né? Toda notícia jornalística Uhum. responder 6 perguntas, que é o que, como, quando, onde, quem e por quê. Esse é o princípio básico de qualquer notícia em qualquer tipo de mídia. Mas a impressa me chateava porque nem sempre eu estava com vontade de escrever um texto gigante ou uma grande Sei. reportagem, um texto maior, e na mídia impressa isso é rotina todo dia. E na TV e no rádio é algo mais ágil, algo mais rápido, a gente tem matérias especiais, mas aquela rotina assim, meu Deus, e se não estou num dia bom, meu texto não está legal, mas para o impresso o teu texto tem que estar 100% perfeito. Então era uma área que eu dizia, não pretendo trabalhar. Acho que eu cheguei a dizer nunca vou trabalhar com mídia impressa, e até então nunca está se confirmando, a gente não deve dizer. Hoje eu sou diretor de conteúdo da principal rádio da Serra Catarinense, sou apaixonado pelo rádio e pelo trabalho que eu faço. Mas a mídia impressa é isso, eu acho que é a questão de determinados dias o sangue não bate para escrever, e eu tinha medo disso. Não tá no dia. Você estava falando as coisas que te motivaram bastante, coisas que você gostava. E, eu lembro quando você começou a aparecer na TV, lá em Tubarão. Era muito massa. Porque daí ficava eu e o Bosca comentando. Na época a gente usava, sei lá, a gente conversava à distância por Skype, na época que Skype era da hora. E a gente, meu Deus, o Jotun tá na TV, que legal, não sei o quê.
Mas eu lembro, teve um período que você saiu um pouco do jornalismo, mas você continuou trabalhando com comunicação. Você entrou um pouco na área política, né? Isso. Foi alguma coisa que te desmotivou? Tem alguma coisa no jornalismo que te desmotiva, assim, que você pensa que podia ser ou diferente, ou que às vezes não é tão legal? Eu vou bater naquela tecla que eu falei antes, que eu acho que é a questão da valorização da profissão, né? E aí agora eu vou falar em valorização financeira mesmo. As pessoas têm na cabeça que o repórter de televisão leva uma vida super confortável e tem altos salários, e na verdade não, né? Existem casos excepcionais de grandes jornalistas que realmente têm, mas para mim não era o suficiente. Eu queria um pouco mais de retorno financeiro fazendo algo que eu gostasse. E aí, na época, eu fui atrás e surgiu a oportunidade de assumir a gerência de comunicação do governo do estado no Sul. Né? Nas extintas secretarias de desenvolvimento regionais existia um gerente de comunicação e que tinha que ser jornalista, e surgiu a oportunidade de assumir. E eu também dizia que na faculdade não iria trabalhar com política, também dizia isso, né? Lê do E engano. política, e era um cargo responsável por contar para as pessoas o que o governo fazia, né? Esse é o papel da comunicação pública, o que o governo fazia no sul do estado. Então são estratégias, desde redes sociais até releases diários que a gente enviava para a imprensa para divulgar esse serviço. E eu descobri que tem na política positivo e negativo. O lado positivo, eu gostava muito do que eu fazia porque já envolvia gestão. Foi onde eu descobri que realmente eu gostava dessa área de fazer gestão de determinada situação. No caso, eu fazia gestão do governo do estado. Mas tinha alguns lados políticos que me desagradavam, né? Que é realmente o que as pessoas veem, que quem tem um cargo político, embora eu era um técnico, não tinha vínculo partidário, fui contratado por ser jornalista, mas você tem que acabar fazendo um pouco de política quando você assume isso. E isso me incomodava, mas não poderia, de forma alguma, dizer que não gostava do trabalho, e foi por isso que eu resolvi migrar, pela questão financeira inicialmente, depois por descobrir que realmente eu tinha também aquela vocação, e foi onde eu realmente entendi como a política funciona, os bastidores. Uhum. Uma eleição, por que partido A vai coligar com partido B, que são todas jogadas políticas que às vezes você, enquanto profissional, não concorda, mas que os partidos e seus dirigentes concordam, pensando realmente em conquistar uma prefeitura, ou o governo do estado, ou a Câmara de Vereadores, mas gostava do trabalho. E aí eu tive a oportunidade de assumir a direção de conteúdos, depois que eu saí do governo do estado, quando encerrou o governo, a direção de conteúdos da prefeitura de Criciúma. Inicialmente eu entrei como coordenador de conteúdo, e enquanto coordenador de conteúdo, algumas pessoas talvez lembrem que a prefeitura acabou pegando fogo 2 vezes na nossa gestão. E não tinha Caraca, secretário de bicho. comunicação. Não tinha secretário de comunicação, era uma vaga que estava em aberto, e eu que acabei, enquanto diretor de conteúdo, tentando fazer toda a gestão de crise, porque a prefeitura ficou destruída e as pessoas precisavam do serviço. Como informar isso para as pessoas? E aí foi durante a crise, um dia depois do segundo incêndio, que o prefeito, na época, Márcio Burgo, que eu sou muito grato também a ele, que nunca me contratou por política, sempre me convidou para fazer parte do governo dele pelo meu trabalho, me nomeou secretário de comunicação, onde eu fiquei com ele até o final do governo. Sabe uma coisa que você estava falando, e é uma coisa que eu admiro muito em você, que é você aceita desafios, cara. Porque você topa uma. Você vai de um lugar para o outro, você aceita os desafios e fala, não, eu vou fazer. E você faz isso muito bem. É uma coisa que eu admiro bastante em você. Mas quando você topou sair da tua área, que era jornalismo, claro que você, quando entrou, né, fez a Secretaria de Comunicação do governo, você não deixou de trabalhar com comunicação, mas qual foi a parte que mais te desafiou? Você sair da tua área para entrar para uma área um pouco diferente daquilo que você normalmente fazia? O que mais me desafiou num primeiro momento foi entender como funcionava o sistema, e aí eu falo a máquina pública, que eu sou muito grato porque isso hoje me ajuda a desenvolver os conteúdos, mas eu entendi como funciona um governo do estado, como A parte funciona a mais casa, burocrática, você diz? a parte burocrática, né?
Muitas pessoas não sabem que no governo do estado existe uma casa civil que é comandada por militares, né? A logística, uma Secretaria de Estado de Infraestrutura, uma Secretaria de Estado da Saúde, de entender que às vezes as pessoas dizem, poxa, mas vai fazer com essa verba publicidade, numa campanha de saúde, podia construir uma escola. Não, não podia, porque muitas dessas verbas vêm carimbadas. Elas vêm para fazer determinada situação, ela vem para fazer um posto de saúde, ela vai ter que fazer um posto de saúde, não adianta o governo tentar transferir, seja do governo federal ou do governo do estado. E entender como funciona toda essa máquina pública foi para mim o primeiro desafio na política, que quando eu estava trabalhando com isso há um mês, eu falava assim, caramba, onde é que eu estou, o que que eu estou fazendo? Eu não tenho noção de como isso funciona. Mas foi aí que eu comecei a entender as esferas, né? A gente já entendia, né, durante a faculdade, legislativo, executivo, né, judiciário, que a imprensa é o quarto poder, que todo mundo sempre fala, né? A gente tem teorias sobre isso no jornalismo, mas entender como funciona. Tem um pouco de direito nisso, de que determinada situação vai à primeira instância, vai à segunda instância, vai à terceira Sim, instância, mas que instâncias são essas? Eu aprendi isso quando eu estava na administração pública. Em contrapartida, o que me desafiou também me fez falta, porque quando eu escolhi o jornalismo, algo que eu acho também fantástico, é essa questão de todo dia é um assunto novo, aprender uma situação nova. E isso eu sentia falta, de estar na rua, não do hard news, do acidente de carro que infelizmente acontece, do homicídio, né? Isso é o hard news diário, são as sim. notícias. É de, poxa, que legal, eu vou fazer uma matéria sobre um novo tipo de remédio que foi produzido. Então, entender e aprender sobre isso, ou sobre o que representa a duplicação da BR-101 para o estado de Santa Catarina em termos de economia. Eu vou estudar isso, vou... Então, essa parte eu sentia saudade, de poder acompanhar as notícias, as informações e aprender coisas novas. Porque, na Uhum, verdade, na administração pública você tem um foco, mostrar as ações que o governo, seja ele ou municipal. entendi. Agora que você começou a falar sobre hard news e tal, hard news você disse que é acompanhar, por exemplo, uma batida de carro, esse tipo de coisa, certo? Me corrija se eu estiver falando besteira. Isso. Não, o hard news no jornalismo é a notícia do dia, o que está acontecendo no momento, né? Entendi. Para que as pessoas entendam. Você está na redação e vai ter uma campanha de vacinação. Aquele é o hard news do dia. Você tem que ir lá e fazer. A polícia prendeu um acusado de homicídio. É o hard news. É as notícias que não param. É a informação corriqueira do tempo todo, que pode não ter uma repercussão muito grande, mas que as pessoas precisam ficar sabendo. Esse que é o hard news. Você está sempre atrás da informação e da notícia, independente do tamanho que ela é. Não existe uma grande produção por trás do hard news. Existe você passar o que é a informação daquele momento. Entendi. E você acha que é porque eu entendo assim, jornalismo é uma coisa super importante, é uma coisa que eu admiro bastante. Eu gosto muito de escrever, você não é muito da mídia impressa, eu adoro escrever. Eu já tive uns dois, três blogs ao longo do tempo, dos tempos. Mas você acha que existe um certo jornalismo que talvez não seja tão positivo, ou você encara isso como uma forma só diferente de fazer notícia? Para para mim, tem o jornalismo que não é a minha praia, embora muita gente goste. Mas eu não gosto de sensacionalismo. Né? Eu acho que se aproveitar da dor ou do sofrimento de alguém para conseguir audiência, ou para conseguir leitores, para conseguir. Ó, a Ana do SBT tá me assistindo, um beijo para ela. Esse jornalismo sensacionalista de, de realmente tornar as coisas uma forma antiética, eu diria. Houve um acidente, o fotógrafo, o repórter cinematográfico, ou o fotógrafo ou o jornalismo vai na carne, entendeu? Desrespeita as pessoas, fazendo uma foto que mostra tudo, vamos dizer assim. Ou trazendo para o ar essa imagem pesada, essa forma escrachada. Eu acho que o jornalismo ele tem que ser feito com classe, de uma maneira incisiva, sim. A gente precisa mostrar os fatos, precisa
insistir no que está acontecendo, mas sem se aproveitar da situação para mostrar um determinado fato, sabe? Esse jornalismo sensacionalista, e entendam que sensacionalismo é diferente de incisivo ou de contundente, Sim. né? São coisas. Você pode sim cobrar e ser incisivo nas suas cobranças, e aqui eu falo mais, acho que do poder público. E também desses casos em que envolve a vida das pessoas, tal, pô, aconteceu um acidente, morreram 5 pessoas, isso é notícia, mas você tem que respeitar os familiares daquelas pessoas que perderam a vida. Você tem que respeitar as pessoas que estão lendo aquela situação para realmente não passar para elas uma sensação desagradável, né? Então, esse tipo de jornalismo sensacionalista é o que eu não gosto na minha área. E repito, que é diferente de ser incisivo, o sensacionalismo. Eu quando fiz essa pergunta, eu estava imaginando já exatamente um Cidade Alerta, sabe? Uma coisa bem de ficar passando imagem toda hora de acidentes e tal. Mas agora não falando só de jornalismo, mas do entretenimento em si. Eu vejo que a televisão tem muito isso, porque assim, mostra sempre aqueles dois lados, sabe? De você pegando um exemplo randômico, assim, mas que é conhecido para tentar entender o que eu estou querendo falar. Luciano Huck vai fazer um Lar do Cilar. Eu acho muito bonito, eu acho legal, mudou a vida da pessoa e tal. Mas ao mesmo tempo, assim, eu percebo duas coisas, que primeiro você está vendendo esperança para muita gente de, pô, tô mandando carta e um dia vai chegar lá. E o outro é a mídia fazer esse dinheiro com e a exploração de um povo, sabe? De você, pô, não tem nada, tô fazendo uma casa aqui e vai ter patrocinador, vai ter gente bancando isso que eu tô fazendo. Então, assim, por um lado, eu vejo que é uma coisa muito boa para uma família que tá lá, tá ganhando uma casa, sabe, um sonho de vida tá sendo realizado. E por outro, é uma exploração. Eu vejo como se fosse um tipo de exploração, sabe? De a TV querer explorar esse lado das pessoas. Rafa, a gente entra aí num assunto bem delicado quando fala disso, né? Porque, na verdade, por mais que exista essa questão de talvez privilegiar uma família que está sendo premiada, realizando o sonho dela, você, como falou, está mostrando e explorando isso comercialmente. Só que é uma necessidade, entendeu? De realmente, os veículos de comunicação precisam se manter. E eles se mantêm com audiência. Você segurando a Sim, audiência em determinado programa, você vai conseguir comercializar aquele programa. Então, eu vejo essa questão que tu usou como exemplo Largo Oscilar, que é literalmente vender sonhos. Todo mundo tem um sonho. E que bom que eles conseguem realizar um sonho. A gente também na Clube, na Rádio Clube, a gente realiza o sonho de muitas pessoas e a gente fica com o coração na mão, porque nem todos os casos a gente consegue ajudar. E a gente recebe dezenas de ligações todos os dias de pessoas pedindo ajuda. Mas é impossível ajudar todo mundo. Mas eu vejo assim que, poxa, se a gente já consegue ajudar alguém, nós já fazemos a diferença. Então é essa sim. questão que eu vejo. É saber entender que sim, existe um comercial ali, aquilo ali não estaria no ar se não estivesse dando lucro para eles. Mas de qualquer maneira, existe o lado bonito de realizar o sonho de alguém, de fazer com que alguém tenha uma vida melhor. Então é saber pôr na balança e saber levar isso sem sensacionalismo, né? E a gente vê isso bastante nos programas, que eles tentam equilibrar. E o Lar do Cilar é uma espécie de reality show. O reality show caiu É, no gosto dos brasileiros. Então, e é um produto comercial. Né? É um produto que tem o seu público para ser vendido, os seus anunciantes. A gente não pode, de forma alguma, ocultar essa questão do produto. E por trás de quem elabora esse produto de entretenimento, pode ter certeza que tem dezenas de jornalistas pensando em passar aquilo de uma maneira ética e de uma maneira correta. Se desprende um pouco da informação, mas traz para as pessoas também um momento de descontração, porque a gente se sente bem assistindo uma pessoa realizar seu sim, sonho. Né? Então, tu está sim. trazendo uma sensação de conforto para quem está assistindo aquele quadro, Lar do Cilar, Lata Velha, ou na Rádio Clube, os programas que a gente faz, onde a gente reconstrói casas de pessoas, onde a gente doa uma cesta básica,
ou dar um brinquedo. Então a gente vê aquela felicidade, faz valer a pena que a gente tem que trabalhar sim a informação, mas a gente também tem que proporcionar momentos de lazer para as pessoas, né? Para que realmente haja um interesse naquilo que está sendo produzido nas plataformas de comunicação. Sim. É, é aquilo que. É claro que é muito difícil falar sobre isso, porque vai parecer que eu estou pendendo para um lado ou para o outro, mas não é o caso. Eu entendo tudo isso que você está falando. E é bom assistir realmente, porque você está ajudando as pessoas. E sabe o que mais me corta o coração? Normalmente sei lá, aquelas cartinhas de criança. Bicho, é sempre umas coisas muito básicas, cara. E eu assisto aquilo e me dá uma pena, cara. Eu fico assim, não acredito, não acredito. Me dá um número dessa criança aí que eu vou atrás agora. Se eu te disser que tu falou nas cartinhas, nós estamos com uma promoção na Rádio Clube que chama Natal dos Sonhos Clube FM, onde a gente Uhum. está recebendo cartinhas de crianças, né, de famílias, para que a gente realize o sonho de Natal delas, né? Nós vamos fazer a doação de 150 brinquedos na próxima semana para algumas famílias aqui em Lages. E a nossa vontade era presentear todas as famílias, mas infelizmente a gente não pode dar um passo maior do que as nossas pernas. E o que a gente vê nas Mas, cartinhas é realmente isso, né? A pessoa que pede uma cesta básica para fazer a ceia de Natal, né? Ou a porra, pessoa né, que cara? pede um caderno novo para poder estudar. Então essas coisas também cortam o nosso coração. E aí entra mais uma vez, eu acho que a vontade de todo jornalista, se tu perguntar para qualquer um, acho que ele vai ter a resposta quase vai ser a mesma ou muito semelhante, que entra na profissão pela vontade de poder ajudar os outros. Eu vejo, com certeza tem muita gente assim, eu vejo quando a gente fazia trabalho voluntário junto e tal, é muito mais comum do que a gente imagina, né, esse tipo de situação. De gente que É. precisa de o básico do básico, para eles é tudo. Eu, além da faculdade, eu carrego uma experiência também que entra nisso que você falou. Eu sou rondonista, né? A gente costuma dizer que uma vez rondonista, sempre rondonista. E para quem não sabe, vou resumir rapidamente o projeto Rondon. Ele é um projeto do governo federal. Eu não sei se ele está ativo hoje. Eu sei que ele estava ativo no governo Lula e no governo Dilma. E não sou aqui partidário de forma alguma. Também não defendo nenhum dos dois. Mas foi algo que estava ativo no programa, no governo deles. Então, por isso que eu destaco. Onde você e mais dois professores da universidade que você estuda e mais 7 acadêmicos dos mais variados cursos vão para uma determinada região para fazer trabalho voluntário. E foi no projeto Rondon, você tem todas as despesas custeadas pelo governo federal e pelo Ministério da Defesa. É um projeto antiquíssimo. Eu tenho meu tio com mais de 60 anos que já foi rondonista, ficou desativado. E eu costumo dizer sempre que eu descobri na cidade que eu fui que existem muitos Brasis dentro do Brasil. A Uhum. gente vê situações assim que deixam extremamente preocupantes o nível de cultura que existe no nosso país. Eu fui para uma cidade onde uma menina de 12 anos era incentivada pela mãe a estar casada com um cara de 40, por questões Nossa, bicho. financeiras. Eu tive uma situação onde a gente foi na casa de uma família e ela tinha 9 filhos. E eu e os outros acadêmicos começamos a conversar com essa família. Poxa, mas 9 filhos, né? O que que houve? Vocês não conhecem preservativo? E eu tenho foto disso, porque as pessoas duvidam. Mas a resposta foi: não, a gente conhece, mas não resolve. E ela mostrou, ela estava com o preservativo pendurado no varal de casa. Tinha lavado para reaproveitar. Então, sabe, a gente vê que ainda no nosso Brasil existe isso, e eu estava numa cidade do interior, do interior, do interior do Rio Grande do Sul, mas isso existe aqui em Lages, tá? E eu vejo todos os dias isso na Rádio Clube. Existe do nosso lado, muito mais perto de onde a gente imagina, assim. E o que é realmente muito triste, a desigualdade social que existe e o potencial que o Brasil teria para realmente dar suporte para todas essas pessoas se não houvesse tanta corrupção. Eu acho que foca, a gente vai chegar em qualquer labirinto que a gente for, a gente vai bater sempre na educação, né? Tipo, mas o problema é Educação é corrupção e base. educação. Qualquer coisa vai chegar na educação. Bom, o exemplo que você passou é claro, né? Você, pô, não usar uma coisa que é tão normal, é tão comum, a pessoa não saber utilizar, chega nesse ponto de que
E isso me desmotiva bastante, porque parece que vai levar um longo tempo, sabe, para a gente chegar no básico, no normal. Isso é uma coisa que me É, desmotiva bastante. Eu adoro política, adoro falar sobre política, mas quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, mais vai me desmotivando nesse aspecto. mas não se desmotive, Rafa. Tire isso como ensinamento, motivação para fazer diferente. De fato, a nossa geração não vai ver a transformação desse país ou desse mundo, que ainda existe muito preconceito em todos os sentidos, que ainda existe tanta desigualdade social. Eu não posso afirmar com certeza, mas eu digo que dificilmente eu vou ver o que deveria ser normal, que é todo mundo ter acesso à educação, todo mundo ter uma profissão, todo mundo ter um salário digno, não existe corrupção, a política, os políticos deixarem isso de ser um emprego e tratarem isso como uma responsabilidade, pensando no povo, não pensando em interesses próprios ou interesses do partido. Isso eu sou obrigado a concordar contigo, que acho que a nossa geração não acompanha, não vê essa mudança, mas é a nossa geração responsável por transformar isso para os nossos filhos, para os nossos netos, para daqui a talvez 30, 40, 50 anos a gente ter uma realidade diferente. Sim. Mas agora que a gente tá, o Instagram tem esse limite de 1 hora, né? A gente tá chegando pro final. Estamos Fala um encerrando. pouquinho, você estava falando um pouquinho sobre aquele projeto da Clube das cartinhas. Conta um pouquinho pra gente saber como é que funciona. Então, para quem está nos assistindo, a Rádio Clube está com uma promoção que chama Natal dos Sonhos Clube FM. Nós iniciamos essa programação no último dia 5 de dezembro e ela segue até o dia 25 de dezembro. Então, para quem está assistindo, segue aí as redes sociais da Rádio Clube, Facebook Rádio Clube de Lages, Instagram Rádio Clube de Lages. Nós estamos tendo sorteios diários na programação, de cestas de Natal, de móveis, eletrodomésticos, bicicleta, enfim, é realmente uma chuva de prêmios, são mais de 45 prêmios que a Clube, o Natal dos Sonhos, está proporcionando. Só que o DNA da Rádio Clube sempre foi a solidariedade. É o nosso Uhum. carro-chefe hoje na Rádio Clube, a solidariedade. Nós não poderíamos, de forma alguma, deixar de lado o lado solidário. Então, nós tivemos aí a ideia de, dentro do Natal dos Sonhos, trazer uma campanha para presentear 150 crianças de Lages. E a gente está aí com o Jean falando que a gente não deve realmente deixar de lado os nossos ideais. E mais do que ninguém, a gente sabe disso, né, Rafa? Mas, enfim, voltando à campanha. Um Então, as abraço pro pessoas que Gé. querem participar, um abraço para o Jean e para a Jane também, que está ali, ó. E então nós estamos recebendo na Rádio Clube cartinhas de famílias que têm que contar para a gente por que elas merecem ganhar o presente de Natal, o brinquedo, o simbólico, né? Esses brinquedos já estão conosco, nós não estamos pedindo para as crianças escolherem os brinquedos, não vai ser algo que a gente vai conseguir atender esse ano. Mas a gente Aham. pode atender o prazer de receber o Papai Noel Azul da Clube FM, que vai ser no próximo dia 23, percorrendo as ruas da cidade, atendendo essas crianças que pediram apenas um Natal diferente, um Natal com presente. Então, fica o convite para que as pessoas deixem a sua cartinha na Rádio Clube. Nas nossas redes sociais tem uma postagem também com os brinquedos, onde as pessoas podem contar a sua história e a gente vai fazer a seleção dessas famílias e quem quiser participar também das outras promoções está convidado. Show de bola. E qual é o Instagram da Rádio Clube? É Rádio Clube de Lages e o Facebook também, Rádio Clube de Lages. Show de bola. Ah, a gente está chegando no final aqui, né? Eu até queria. Bom, a gente tem assunto para ficar conversando a noite inteira, mas a gente tem que encerrar porque o Instagram daqui a pouco vai cortar a conversa aqui. Vai cortar. Já só queria avisar que eu vou essa conversa que vai estar na íntegra vai estar aqui no Instagram, vai estar também no YouTube. A gente está começando agora nessa segunda temporada o YouTube do Highways Podcast também. A gente vai conversar por vídeo, vai ter bastante convidados. E eu queria agradecer você, Otton, por ter aceitado esse convite. Você é um cara que eu admiro demais. Você é um grande Obrigado. irmão, um grande exemplo para mim. E é muito legal ter você nesse primeiro episódio nessa nova Rafa temporada. cortou no finalzinho. Qual parte cortou? Você é um grande irmão. E você é um grande exemplo para mim. Tenho certeza para os nossos amigos ali em geral. Queria muito agradecer você por ter feito parte desse primeiro episódio aqui, dessa segunda temporada, que agora a gente está começando em vídeo também.
Cara, quem agradece o convite sou eu, de poder falar um pouquinho sobre esse assunto e mostrar para as pessoas um pouquinho a importância do jornalismo, né? O Matheus aí ó, nos assistindo. Um abraço, mano. Um Fico abraço, muito mano. feliz de participar do High Wave Podcast, né, nessa nova temporada. Para mim, não tem algo mais legal de falar, algo mais legal e mais importante do que falar do que eu amo fazer, que é ajudar as pessoas, que é fazer jornalismo com responsabilidade e ética e poder compartilhar isso com as pessoas. Então, obrigado pelo convite, vida longa ao projeto, estou à disposição para novas participações e vou estar acompanhando também aí as próximas lives que você fizer, porque sem dúvida esse é um conteúdo que faz diferença. É esse tipo de coisa que as pessoas precisam ouvir e ver para que possam realmente batalhar para fazer uma sociedade melhor em cima do que a gente conversou. Show de bola. E fica o convite para participar mais vezes. Já estou com o convite aceito, quanto você quiser. E um abraço aí para o Gabriel, para o meu pai, para os amigos todos que participaram da live. Então, um abraço para todo mundo que participou, que ouviu essa conversa até o final. Lembrando que a conversa na íntegra vai estar aqui no Instagram do Highways Podcast e também vai estar no YouTube também. Então, mano, um E vai grande estar nas minhas abraço. redes sociais também, que eu vou compartilhar. Show de bola. Então, um grande abraço, mano. Brigadão por ter aceitado esse bate-bola aí, essa conversa aí. E uma boa noite para todo mundo. Boa noite para todo mundo. Obrigado, mano. Um abraço. Muito bom poder compartilhar isso hoje. Show de bola. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Um abraço.